Olá, eu sou Washington Alves e nesse vídeo vamos falar sobre a hipoglicemia. A hipoglicemia é a complicação aguda mais frequente no diabetes 1, pode ser observada no diabetes 2 tratado com insulina e menos frequente no diabetes 2 tratado com hipoglicemiantes orais. A equipe multiprofissional deve realizar orientações em todas as oportunidades aos cidadãos e pacientes sobre sintomas de hipoglicemia, pois variam de leves e moderados, como palidez, sudorese, tremor, palpitação e fome, a graves, como mudanças de comportamento, confusão mental, convulsões e coma. O cidadão deve conhecer os sintomas, pois a frequência da doença é grande e pode auxiliar algum doente. O paciente deve detectar sintomas, o próprio paciente ou os familiares podem tomar providências para melhorar a hipoglicemia. Quando com hipoglicemia leve, ou seja, de 50 a 70 mg de glicose por decilitro de sangue, deve ingerir 15 gramas de carboidrato, por exemplo, 150 ml de suco comum ou refrigerante comum, ou uma colher de sopa de açúcar. Providenciar uma refeição dentro de 1 hora ou um pequeno lanche imediatamente após o episódio de hipoglicemia. Quando com hipoglicemia grave, ou seja, menor de 50 mg, ficar atento para os sintomas de cefaleia, dor abdominal, agitação, visão turva, confusão mental, expressão verbal comprometida ou midríase, que é a dilatação da pupila. Para o paciente consciente, oferecer 30 gramas de carboidratos, pode utilizar mel, açúcar, carboidrato em gel. Depois de 15 a 20 minutos, deve ser novamente aferida a glicemia, com a avaliação dos sintomas. Caso persistam os valores baixos, repetir o procedimento. Se inconsciente, evitar qualquer tipo de líquido, devido ao perigo de aspiração ou deglutição ineficiente. Nesse caso, aplicar glucagon, o qual é aconselhado ao paciente tê-lo em casa. Idosos correm maior risco de hipoglicemia, devido à deficiência de insulina com necessidade de uso da mesma, insuficiência renal progressiva, taxa de déficit cognitivo e maior necessidade de autocuidado. Vale lembrar que a hipoglicemia grave pode estar associada ao risco maior de demência. É importante reconhecer e atentar-se a situações que aumentam o risco de hipoglicemia, como jejum para exames e procedimentos, durante ou após exercícios físicos intensos, ingestas de bebida alcoólica, pular refeições, medicação errada, entre outros. Não há um protocolo estabelecido que define exatamente qual o momento em que o portador de hipoglicemia deve ser encaminhado para atendimento hospitalar. Recomenda-se que cada equipe faça a avaliação caso a caso e proceda à correção dos níveis glicêmicos e manutenção do equilíbrio clínico do usuário, tendo em conta o perfil e a habilidade da equipe no trato das situações de maior urgência. Os cuidados preventivos mais comuns são: caso não tenha restrição médica, manter os horários das refeições e evitar pulá-las. Optar por quantidades menores e mais refeições ao longo do dia. Fazer uma refeição leve, mas com carboidratos, antes de dormir para evitar crises noturnas. Alimentar-se antes e depois de atividades físicas, momento em que a demanda de energia do corpo aumenta. Evitar bebida alcoólica. Fazer exercícios físicos de forma regular e moderada. Ter cuidado para não errar nas doses das medicações, já que o uso de doses muito elevadas de remédios para diabetes, como insulina e metformina, por exemplo, podem diminuir muito o nível de glicose no sangue, resultando em hipoglicemia, e fazer o monitoramento diário da glicemia conforme a orientação médica. Foi um prazer compartilhar desse tema com vocês. Tchau!